Olá, gente, sejam bem-vindos ao Café das 5. É um ambiente de negócios, né, de conversas sobre negócios muito bacana, que a gente pretende contar histórias de empreendedorismo, histórias de vida também, mas sempre faltados e focados também no nosso negócio, que é a energia solar e a mídia em outdoor de LED. Eu sou Alisson Braga, sou diretor de marketing da 55 Energy, da 55 Mídia, e na 55 Mídia também sou diretor de operações. E aí eu quero dar as boas-vindas para vocês, já dizendo que hoje nós temos um convidado super especial, que é o Zaca, a gente chama de Zaco, mas é o Zacaria, montou um grande negócio, que é a F-Trade Brasil, que é um negócio muito bacana que ele montou ainda muito jovem, e é sobre essa história de empreendedorismo, de força de vontade também, de entender as brechas que o mercado dá, né? Entender também quais são as oportunidades que ele conseguiu empreender e formar um negócio muito grande, muito diferente, inovador. Hoje a gente vai conversar sobre isso, que tem também um pezinho na energia solar. E hoje eu quero dar as boas-vindas para essa grande história de empreendedorismo. Café das 5 de volta, e aí eu preciso hoje dizer para vocês que essa história que a gente vai conhecer hoje é uma história muito bacana, que vocês viram aí na introdução, e que tá falando também de amizade, hein, Zaca? Eu tô Isso, aqui com o Zaca, que é empresário. Zaca, a gente tá muito afim de conhecer a tua história. Como eu te disse, esse podcast é para uhum, contar isso mesmo, né? Porque a gente pode inspirar outras pessoas. Eu vi claro, que claro. dentro da sua trajetória tem, além de amizade, fé também, Uhum, transformação, reinvenção, né? Dentro do isso. próprio negócio. Se apresenta e me conta um pouquinho do teu negócio. Bom, eu sou Zacaria Stefan Benzamar, sou CEO do grupo F-Trade Brasil e sou CEO na Fortalog Transportes, né? Hoje nós somos um grupo que trabalha com comércio exterior, então eu sou um cara que veio da França, né? Brinco que fui importado, então por isso trabalho nesse âmbito de comércio exterior. E sou surfista, kitesurfista, sou um amante dos esportes náuticos e sou hoje um grande empresário do ramo da exportação da fruticultura brasileira. Perfeito. Torcedor do Fortaleza, né, também. Torcedor do Fortaleza, não posso esquecer essa grande paixão. Me conta lá do início, que eu fiquei, assim, bem impressionado com a tua história, porque se a gente vê a biografia do Zaca lá, do Zaca estudante ainda e tudo mais, a gente vai perceber que é um surfista mesmo, é um cara mais ali, numa vibe Good mais vibes. tranquilo, good vibes, não vai parecer que se tornaria um empresário, né? Nem eu acredito hoje na transformação, né, a qual cheguei. É, quando muito novo, fui morar na praia de Iracema, então despertei o amor Aham. pelo surf. Minha mãe tinha uma pousada hoje, Que fica em frente ali legal, à cara. Praia do Lido, né? Muitas pessoas chamam Aham. de Praia do Crush, mas eu sou da velha guarda, então é Praia do Lido Manso e Praia do Lido Brabo. Eu estudava num colégio, semi-internato, Uhum. e chegava às 5 horas da tarde. Então, antes de ir para a aula, às 5h30, quando minha mãe ia fazer o café da manhã, eu já pegava meia horinha de onda, Que né? legal. Sou amante do bodyboard. E quando chegava, pegava o final de tarde ainda ali para brincar um pouquinho, se a maré tivesse seca, ia até a ponte metálica. É. E daí nasceu o amor pelo bodyboard, e aí me profissionalizei e fui virando surfista, competindo em várias etapas pelo Brasil e por aí foi. No colégio, quando eu saí do semi-internato, eu fui estudar no Colégio Sagrado Coração, que é o colégio Uhum. cearense, é onde eu conheço o Paulo Filho, né, Aham. que é um dos sócios aqui da 55. E desde lá nós temos essa amizade que veio, né, ultrapassando eras não, épocas. E hoje, né, eu estou no comércio exterior porque ao fazer a faculdade, saindo do colégio, eu queria me tornar um biólogo marinho. É. Então, como eu não passei na UFC, eu quis mudar radicalmente. Então, pensei, vou fazer algo novo. Então, engrenei no comércio exterior. Do comércio exterior, no segundo semestre, eu montei a minha empresa, né? Uhum. Ao sair do colégio, do ensino médio, meu tio me deu uma oportunidade. Ele tinha uma transportadora que era gigante, Uhum. que era 5 estrelas, eram 19 unidades em 13 estados. E de lá foi meu primeiro emprego. Até pensei que ia ser um gerente, mas não. Apanhei pra caramba lá. Fui de 6 setores, desde a entrega até ao fiscal, ao financeiro. E na faculdade, no segundo semestre, eu conheci um cara, que é meu irmão, meu sócio Uhum. hoje, que é o Bruno Carneiro Farias. Um cara excepcional, o guru do comércio exterior, a gente brinca, que ele tem uma aptidão para fazer a exportação de fruta acontecer. E no segundo semestre a gente saiu
e montou Segundo segundo semestre da semestre. faculdade. A gente Caramba. montou a F-Trade Brasil. Ah, E a F-Trade era uma empresa de desembaraço aduaneiro. Então o Bruno ficava no escritório e eu ficava no porto. uhum. E como foi que a gente chegou lá? A gente trabalhava, estagiando numa empresa, no segundo semestre. No primeiro semestre, no segundo, um grande cliente olhou pro Bruno, e aí, vem trabalhar comigo, Bruno? Ah, não vou não, vou penar pra caramba aí, então eu não quero É. isso não. E ele disse, e aí, Zaca, vamos? Eu disse, vamos nessa, vamos montar essa empresa, enquanto a gente é jovem, então a gente montou a empresa com 22 anos, Caramba, cara. e a gente virou exclusivo dessa empresa. Uhum. Essa empresa foi uma das maiores exportadoras de melão e melancia do Brasil, do mundo, né? E Deixa eu a ver gente se eu não embaralhei aqui a ideia na minha cabeça. Vocês foram chamados, ele foi chamado, ele te levou junto, montaram uma empresa para prestar serviço para para essa prestar outra. serviço para essa grande Que exportadora. legal. E daí a gente passou 3 safras, 3 anos, né? A Uhum. safra de fruta, ela é de fruta tropical no Brasil, ela é no segundo semestre, Uhum. de janeiro, de agosto até janeiro. Então a gente trabalhou por 3 safras e na quarta safra, essa empresa, num fechamento de câmbio errado, pedalada e tal, quebrou. Uhum. Aí lá vai a gente de novo para a aba dos pais, né? Nossa. Só que a gente não fechou a empresa, a gente só era uma empresa muito enxuta. Nós dois éramos a força braçal, Uhum. e aí eu corri para o Vale do São Francisco. No Vale do São Francisco, que é o polo de manga, uva e limão, eu já voltei com 2 clientes. E daí a gente foi começando a nossa trajetória, e hoje nós estamos fazendo, né, 18 anos de F-Trade, Grupo FF, É. né, que é como nós chamamos carinhosamente, as 4 empresas que nós temos, né, que hoje era a F-Trade, desembaraço, Uhum. e aí a gente foi migrando, dividindo e crescendo o volume, notoriedade no assunto da pauta de exportações de fruta, e aí montamos a Fortalog, que era o braço logístico de transporte, Uhum. que hoje é a qual sou CEO. E começamos a empreender, é difícil empreender, né? Não, sem dúvida. Você que é jovem, que está querendo empreender, não desista, mas tem que se organizar. Então, nesse meio tempo, foram surgindo outras oportunidades e veio a F3 Internacional, já com 12 anos mais ou menos de empresa, e nós começamos a vender frete marítimo e aéreo. Caramba. E aí firmamos uma joint venture com uma das big, um dos bigs agentes de cargas do transporte aéreo de frutas, e aí a gente começou a atender o Brasil inteiro e nos defender, né? A gente já Uhum. tinha sido assediado por várias vezes por multinacionais para vender a empresa, mas lá atrás a gente ia vender a preço de banana, né? Aham. E aí, por último, dentro de todas essa gama de nichos de mercado, a gente montou o FLK, que é o nosso primeiro terminal logístico, fica lá em Petrolina, Sim. porque Petrolina se tornou o core business da gente, né? Uhum. Manga e uva de mesa que sai para todo o Brasil, sai de lá, Uhum. mas da exportação também, né? Então a gente migrou toda a força, a vontade e foi trabalhando. Hoje nós temos 84% do market share de fruta do Brasil e boa parte Caramba. se deve a Petrolina em Mossoró e Uhum. o sul da Bahia. E agora nós estamos galgando o sul do país para tentar aumentar essa marca. Então, hoje nós temos 4 empresas, empregamos em torno de 200 pessoas diretamente, indiretamente 350. Somos um grupo que trabalha em todos o leque logístico, desde o desembaraço aduaneiro, ao transporte, ao agenciamento e armazenagem, né? Nosso empreendimento em Petrolina tem 5,7 hectares, Nossa. é bem grande. Uhum. São 6 câmaras frias, com 10 bocas só para recebimento de fruta, carga seca, depot de container, né? Nós Uhum. somos responsáveis por movimentar o container de 3 armadores. Uhum. São 3 companhias marítimas que nos confiam os containers Uhum. vazios para que nós possamos enviar às fazendas e depois colocar nos navios. Uhum. E daí foi crescendo o grupo, né? Até que ano passado a gente foi adquirido 51% pelo grupo Aulog. E esse grupo é 3 vezes maior do que a gente. Uhum. E hoje nós temos 16 unidades no país, com 4 escritórios fora. Caramba. É.
E aí eu fico te perguntando, eu fico curioso para saber o seguinte, vocês dois com tão pouca idade, né? Isso. Hoje você chegou aí nesse resumo aqui na atualidade do que é o negócio hoje, Isso. né? Mas eu fico pensando como é que vocês despertaram. E aí até a ponto da gente dar um toque para quem quer empreender, né? Aham. Tão novos e no segundo semestre da faculdade, quer dizer que vocês tinham aprendido pouca coisa de faculdade, né? Isso. Era o início ali ainda. Vocês estavam nas teorias, talvez, mas vocês já começaram a perceber um pouco aí desse mercado, onde é que tinha brecha, onde é que não tinha. Isso. Como foram os segredos desse teu início nesse sentido? É o que? É um acreditar mesmo de fato? É um estudar mais? É o quê? A gente sempre teve um lema, né, que é mais pessoal meu, ou dá certo ou dá certo. Uhum, Então, desse lema, eu sempre trago ele em tudo que eu faço. E quando a gente iniciou, a gente tinha muita força braçal, muita vontade de fazer as coisas. Eu acho que uhum. hoje é muito difícil ver a galera da velha guarda, Sim, né? Ver a galera da juventude ter a com essa mesma concordo. vontade da velha guarda. Uhum, Então, antigamente, na época dos nossos pais, se você trabalhasse, fosse organizado, você tinha sucesso. é, Na nossa época, não, já tinha que contar um pouco com sorte, estudo, estratégia de uhum, mercado. Quando a gente iniciou, a gente focou no mercado que, por acaso, a gente caiu no desembaraço de frutas, mas a gente viu uma lacuna gigante que poderia ser preenchida por preenchida vocês. com o nosso know-how, com o nosso Aham, trabalho, com a nossa vontade. Então, daí, a gente focou nesse mercado e só foi inovando, fazendo estratégias de tratar melhor os fiscais, ter a boa índole, marcar reuniões, estar mais próximo do cliente, mostrar as dificuldades, acompanhar o meio como um todo, né? uhum, E assim a gente foi caminhando e se tornando referência. Até o ponto que a nossa posição se tornou vendida. uhum. A gente já caía conta na mão da gente. Sim, sim. Então, por essa lacuna aberta, essa visão de tentar melhorar e ver que ninguém estava entregando, que é mais a estratégia de mercado, o estudo, né? Uhum. Inteligência de mercado, a gente conseguiu suprir essa demanda e está suprindo até hoje, né? A gente até brinca, nós temos poucos concorrentes, mas pelos dados, porque esses dados são coerentes, são registrados em um sistema que chama Datamar, nós temos essa parcela aí de crescimento no mercado, Aham. né? A gente detém essa fração do mercado. Então, assim, no começo foi isso que eu vi. Que continua inovando o tempo todo, né? Que é Então, pela maneira como você contou que a gente chega já nisso. Do ponto de vista da tua amizade com o Bruno, assim, um relacionamento de amizade que já dura tanto tempo, né? isso. Com uma sociedade empresarial no meio dessa história. Para isso também ser um laço frutífero e duradouro, como é que se dá esse. Resiliência. Aham, Não quer dizer que a gente nunca quebrou pau, não. A gente vive aham, quebrando pau junto aí, brigando, mas brigas dentro do ambiente de trabalho que da porta para fora nada mais são, né? uhum, Às vezes fica irritado um pouco, fica triste, mas desde o começo eu tive o Bruno como irmão mais velho. uhum. Então ele me ensinou muitas coisas e eu também ensinei bastante coisa para ele. Então o meu mundo era um pouco mais diferente, era um cara mais sofista, o Bruno já era um cara mais recatado. É. E nessa fusão de valores, nós aprendemos muitas coisas junto. Então eu entendia que um acelerava e o outro freava. Isso Aham. ainda é, isso ainda é um Até pipeline hoje. hoje. Aham. Então, muito disso. Vamos montar isso daqui, eu tenho vários planos, eu gosto muito de construção, eu gosto de ter empreendimentos próprios. Ele não, já gosta de alugar, mas vira e mexe ele entra na minha onda e Aham. vamos montar um terminal. Eu disse, vamos, aonde? Não pensei, não, agora não é a hora. Pô, eu recebi uma proposta de um grupo, o cara tem, sei lá, 5 bi aí sobrando. É. Tá, chama esse cara aí, vamos lá montar em Petrolina. E por aí vai. Então, eu acreditei que um acelerando e o outro freando, É chegar a a gente ia receita chegar, perfeita, a né? gente ia chegar na velocidade certa É, para pegar essa highway. perfeito. Do ponto de vista do investimento que vocês têm que fazer sempre, né? Aí voltando ainda nesse início, você começar a empreender um negócio como esse, você disse, você tinha uma empresa enxuta, né? Mas você em um Uhum. determinado momento precisou contratar, depois, né, quando caiu, demitiu, enfim. Do ponto de vista do investimento, como é que vocês estavam nesse início? No início éramos só eu, ele e Deus. E E nossa dinheiro nada, né? dinheiro nada, era mãe e pai me empresta aí um Aham, trocado para a gente investir, era o da gasolina.
Era o da viagem, até o ponto que começou a rodar, entrar grana, e a gente separava uma graninha, a gente sempre tirou o salário, a Uhum. gente nunca tirou o que queria, a Sei. gente sempre deixou uma margem de 30% dentro da empresa, justamente para poder viajar, para poder pagar um almoço para o cliente, para Uhum. poder, se precisar, comprar um equipamento para um funcionário que vai entrar, um estagiário, que a gente também fazia muito isso, né? É, No começo a gente precisava pegar a galera da faculdade, sim. então a gente pegava quem tinha mais vontade, né? E foi dando certo. Muitas pessoas importantes passaram, até o ponto que nós fomos retendo os talentos. Uhum. E aí começou a crescer de verdade e a gente ficou mais livre para galgar. Mas Uhum. investimento foi aquele lá da mensalidade que o pai e a A mãe dão, né? A mesadinha, né? mesadinha que o pai e a mãe davam ainda, né? Hoje é muito É. comum a gente receber como quanto adolescente, mas sempre a Uhum. gente dá uma recorrida para os Tu pais. falou de gestão de dinheiro aí, né? Inclusive Isso, de financeira, que eu acho que isso é o ponto, assim, nevrálgico de muitos negócios, né? Porque correto. eu também tenho os meus, às vezes eu fico pensando assim, é difícil com pouca coisa pensar nisso, né? Vou deixar Uhum. 30 para a empresa, vou tirar só isso, eu vou dar tanto para um sócio, não vou dar, né? Que os sócios têm direito, mas enfim, que fica ali. Hoje, com certeza, vocês estão, né? Tem a questão da organização financeira do grupo, mas Isso. para chegar nessa consciência financeira, desde o início vocês tiveram assim e administraram isso sozinhos ou contaram com a ajuda de alguém? Eu digo que até a metade da caminhada foi só. Hum, Foi muito do intelecto da gente, de não sangrar a empresa, pensar no futuro, ter medo de faltar no futuro, que é hum, importante. A gente trabalhava no mercado que se der um tufão, se der, não é o caso do Brasil, mas nos Estados Unidos, se der um tufão, se der uma chuva, hum. se acabar a safra, se der uma praga, a gente Abala estava totalmente, né? ferrado e não tinha o que fazer. Então, até o meio da caminhada da empresa veio muito do medo do futuro. É. E depois a gente começou a ser assessorado por consultorias financeiras, no qual tinha que ter um retorno de capital, que a gente sempre tinha que investir no que está parado. Então, se a gente tem um dinheiro que fica parado na conta, a gente automaticamente aplica dentro do exercício. E aí Uhum, veio aparecendo é, interesse em tributação, qual é a melhor forma de tributar para que a gente possa trabalhar, se tem um nicho de mercado, como é que eu posso trabalhar, por exemplo, na exportação de fruta, a gente pode se isentar de PIS e COFINS, então a gente já começou a negociar com os fornecedores que em vez de uhum, eu mandar a nota para o cliente, eu queria mandar para o armador, e nisso aí a gente se creditava de PIS e COFINS, uhum. e por aí foi trazendo o estudo tributário, jurídico, o estudo financeiro em si. E hoje eu sou um eterno estudante, né? Eu Legal. faço pós-graduação em gestão de negócios, já pensando em ficar na estratégia da empresa, em como economizar, em como remunerar melhor o capital dos sócios, como é melhor para a minha equipe, talvez diluir um pouco mais a bonificação do sócio para a Uhum, gestão, e aí vai trazer mais braço e eu posso voar mais. Então, uhum. que não deixa de ser um ganho financeiro isso, que é o capital humano. Então, veio na metade na tora, veio na raça e hoje é muito bem assessorado. Agora é estudada, né? É bem estudado. Vou te perguntar uma pergunta indiscreta. Quantos anos você tem Eu tenho hoje? 39. 39 anos. É um homem novo ainda, né? Já com Ainda uma história. Começou muito cedo, então muito construiu uma cedo. história. Porque aí, você falando do estudo aí, do que você quer ainda avançar dentro da empresa, né? Dizer, agora eu Isso. quero ir para a parte Da desse pensamento, da estratégia. estratégia, é muito bacana, porque tu ainda tem muito tempo aí Se Deus para quiser. fazer isso, né? Deus Se lhe Deus ouça. quiser. E aí, te perguntando do ponto de vista do marketing também, assim, como é que você, eu sei que você, que a empresa, eu acredito muito que ela tenha se consolidado quase que no marketing boca a boca e de credibilidade, Uma pelo que eu posição entendi, né, vendida, nas tuas palavras, mas aí depois, vocês se posicionaram de uma maneira melhor, vocês trabalharam isso também entrou na estratégia? com certeza. A gente viu que a gente teria que chegar, apesar de ser um nicho fechado, no business plan da empresa, nós teríamos que equalizar. A gente hoje não é uma empresa que trabalha só com agronegócio. Hum, Então, do agronegócio a gente veio para o insumo agrícola, do insumo sim. agrícola a gente passou para o estudo fotovoltaico, do fotovoltaico para o eólico, do eólico para o maquinário, até chegar na proteína, e hoje a gente trabalha na gama geral de Uhum, produtos. Então, como é que eu chegaria a esse tipo de cliente sem um bom marketing? uhum, Então, há uns 6 anos atrás,
eu comecei a me envolver bem na área do marketing Legal. da empresa e comecei a apostar em redes sociais, em rádio. Rádio não é algo que onera muito a empresa, porém tem seu custo. E comecei a trabalhar na questão de visibilidade em jornal, em revista, em tráfego pago. Então, se eu não tenho condição de estar no sul do país direto, vou mandar um tráfego pago para lá. Se eu não tenho condição de participar de todas as feiras, eu tenho que pegar um brinde, um anúncio, algum fornecedor que me represente. E aí fui estudando isso. Até o ponto que a gente chegou de eu ter um programa na rádio, 2 minutos com Zacarias Benzamar, falando sobre comércio exterior. Então foi numa rádio parceira, que também é televisiva. E depois veio a questão do esporte. Né? Eu sempre fui um atleta, desde pequeno. Então comecei a surfar com 9 anos. E veio a questão do amor pelo Fortaleza. E aí, nos 15 anos da empresa, o Fortaleza estava vindo em ascensão. Eu já, não só como amante do clube, já sabia que a gestão era muito boa. E apostei. Então, estamos entrando no 5º ano aí já de parcerias com Fortaleza. A primeira foi só 3 meses e agora sempre anuais. E apostei no futebol. O futebol trouxe uma repercussão absurda. Por quê, Isaac? Porque como é que uma empresa de 2 garotos jovens já está, não que isso seja um paradigma, mas consegue patrocinar um clube de Série A. Então isso trouxe notoriedade para o F-Trade, Com certeza. por saber que era uma empresa séria, uma empresa que conseguia, né, alavancar o nome dentro de um campeonato de futebol de primeira divisão, que é algo, assim, que queira ou não queira, é algo caro de se fazer. Como se atestasse ali o know-how da empresa, O know-how da empresa ou a capacidade financeira da empresa. E que você não precisa mais chegar tão... O marketing chega na frente, né? Ele Quando chega você na chega, frente. ele já abriu o caminho para você vender seu produto. E né? daí vieram outras apostas, né? Por eu ser bodyboarder, eu apostei era uma dívida que eu tinha com o esporte. Então, há 3 anos eu patrocino o circuito de bodyboard. E aí veio o rally, a gente tem uma equipe de rally que a gente apoia. A gente tem, por um período, nós apoiamos o Karatê, né, até do Fortaleza. Hoje nós estamos no futsal também, Que legal. do Fortaleza. Apoio várias instituições filantrópicas voltadas para o esporte, né, como é o PF Surf School, algumas instituições de futebol infantil, algumas particulares também, que tem um bom movimento em campeonatos interescolares. Legal. E até fora das escolas. E por aí vai crescendo. Nessa mão do voluntariado, vou colocar voluntariado, mas eu sei que assim, é muito importante que essas instituições elas sejam apoiadas financeiramente pelas empresas, né? Que é o que você está fazendo. Então eu lhe pergunto, isso já trouxe, eu sei que do ponto de vista do negócio, com certeza traz o know-how do nome, né? Do envolvimento, mas assim, para você pessoalmente, pro Zaca agora falando, isso já te trouxe alguma coisa que você, poxa, coisa boa que agora eu, enquanto empresário, estou fazendo isso e estou vendo esse resultado. Como empresário, não, mas como pessoa, e lógico que tudo isso vem por conta do grupo, de 2 em 2 anos a gente faz uma ação, eu convido alguns clientes e amigos, e a gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar. Legal. Então começou com a creche Jeane, então eu chegou até mim e o Júnior, que é o responsável lá, são 60 crianças ali na favela do Areal, que tocam um projeto lindo, uma escola, e às vezes eles têm lanche, não falta nada. Legal. E me veio a ideia de montar uma padaria para eles venderem pão na comunidade. Então, queira ou não queira, ele vai ter uma renda, ele vai profissionalizar, ele vai pegar um menino ali que podia estar no tráfico para trabalhar. É pequeno, mas vai começar. E daí foi um sucesso. Eu me lavei a alma, né? Enfim. E depois veio a questão do Beco do Bem. A gente montou uma cozinha, né? Tem um trabalho lindo no Beco do Inferno. É aquele ali que é o do Rutênio? O Rutênio. Cara, é fantástico. Então a Bia Fiuza me apresentou
E de cara eu já vi, cara, esse menino é extraordinário. É o Beco do Céu, O né? Beco do Céu, né? Mas era na favela, no Beco do Inferno Era o antigamente. inferninho e ele E o que transformou ele nisso. conseguiu fazer foi sensacional. Fantástico, fantástico. E eu iniciei o projeto da cozinha criativa. Ele disse, Que pô, Zaca, não legal. adianta eu ter um beco, fazer esporte, ter várias empresas se eu não tiver uma casa aqui do lado, seu escritório, seja... E aí a gente fez, startou a cozinha para ele, e graças a Deus, Deus foi bom o suficiente para mandar ele pro Luciano Huck, É, e ele ganhou mais uns 300, 400 mil, e verdade. tocou o projeto, e tá aí com outras grandes empresas. Eu também conheço ele, já trabalhei em televisão, fiz uma Aham, reportagem com ele antes dele ir no Luciano. E uma das coisas, que aí eu vou fazer uma relação com você, assim, que sempre me chamou a atenção nele, ele tem uma veia empreendedora muito grande. Então, esse total. projeto é uma ação Isso. empreendedora que ele fez, né? Tá Ele, transformando ali a vida das pessoas, mas cada um vai para ali de uma forma também para aprender, para para fazer alguma aprender. coisa. E, não, e o mais legal nisso é a oratória que ele tem, a Sim. educação, a fala calma, Novo o também, né? novo, Como você foi. vindo de um local, né, faixa de Gaza É. praticamente, e ele me sensibilizou E o bastante. que eu acho mais legal é que eu posso até estar enganado. E aí, Rutante, se tiver assistido, corrige aqui nos comentários caso eu Aham. esteja enganado. Mas ele era, não é dali, Ah, tá, eu especificamente. Ele pensei que ele mora era. numas ruas à frente. Ele não participava na vida pessoal dele da realidade daquela comunidade, mas Ele morava ele próximo, morava ele próximo, passava em passava e via, frente, e ele se isso. sentia com aquilo. Então ele resolveu fazer a diferença, mesmo que ele não era ali, né? Não era aquela realidade Não dele. era a Então, realidade e passou dele. a ser a vida dele ali, né? É verdade. Foi Não, muito então, é legal. assim, quando eu falei que ele era dali, não deixa de ser É a margem, né? próximo, Próximo, é é. próximo, ele via, mas isso é muito bacana. É, energia renovável, essa coisa toda entrou na tua vida como? Assim, você já falou aí que foi na diversificação dos negócios, Dos né? negócios. Mas aí, já que é o meu negócio aqui também, que é energia, e energia solar, esse mercado, me fala dele. A gente vê que o Brasil disparadamente, o país que mais trabalha com e tem mais condições de trabalhar com energia Uhum, renovável, né? Então, essa energia verde é a vertente do mundo. Cada vez mais, os clientes lá fora pedem para que nós tenhamos ações sustentáveis. perfeito. Então, tanto as linhas de navios, os supermercados, a gente passou por um momento que foi a guerra, né, entre Uhum, Ucrânia e Rússia, errou. e a gente viu a dependência da energia limpa, né, Uhum, do gás. Então, me veio o que na ideia? O futuro é verde. Então, nós temos projetos, o Ceará vai estar à frente aí no H2V. Então, uhum, nós estamos acompanhando, nós temos clientes, né, uhum, que estão largando na frente, e isso tudo me veio a questão de empreender a parte nisso, uhum, fazer a minha parte como cidadão, como fortalezense, para estar construindo um mundo melhor para os meus filhos. uhum. Então, a energia fotovoltaica, ela é mais acessível. Sim. Então, eu montei essa ideia de construir um parque fotovoltaico Uhum, junto com vocês para ter essa consciência limpa e ver que hoje a gente tem muita possibilidade de ter uma segunda renda, né? Porque o Brasil em si, o Ceará em si é muito propício para sol o ano inteiro. Nós temos uhum. 2 meses de inverno, o resto do ano é geração de energia. É. Então, por isso me veio essa vontade de empreender nesse ramo. E eu vou já te pedir para detalhar mais um pouco, porque eu quero fazer um corte só desse aqui, para a Certo. gente falar de usina, porque é isso que vocês estão fazendo, né? Isso, E investindo e a rentabilidade disso daí vira um outro negócio, né? com Assim, você vai certeza. ter uma renda independente, você passa a ser o gerador. Então, defende um pouco esse negócio para a gente aqui, assim, como que as pessoas que estão te vendo agora nesse momento, elas estão ouvindo falar pela primeira vez em usina de energia. Então, como é isso? Então, quando eu analisei os dados de uma usina fotovoltaica, né, além de não poluir, a rentabilidade que ela gera chega a 19, 20% ao ano. Hum, Isso, poucas aplicações, se não forem muito agressivas e de longo prazo, vão daria, gerar né? essa rentabilidade e dividendos. Hoje, o que é que o empresário quer? Dividendo. Hum, Então, hoje, como eu já tenho o meu core business e as usinas vão ser um segundo negócio, eu tenho que apostar na economia real
E nada melhor do que algo que não demanda muita mão de obra, Uhum. demanda equipamento. eh, Equipamento a gente consegue montar um ciclo para manutenções e limpezas, super Uhum. fácil, monitoramento também super tranquilo, e essa rentabilidade de vender a energia para quem quiser. Então, você pode simplesmente fechar com uma grande empresa por 5, 10 anos e Uhum. deixar essa energia e ficar só indo para a praia, Recebendo. recebendo dividendo, como você pode apostar em um custo maior, mais parcelado, em condomínios, que também 5, 6 vão suprir a demanda de um parque, sei lá, de Uhum. D1 ou dividindo isso Sim, sim. daí. Então, para mim foi uma questão de não precisar envolver muitas pessoas, mão de obra. Hoje nós temos muito problema, né, É. com mão de obra, às vezes é até escassa em vários nichos de mercado. Então eu queria algo fácil, que fosse montável em um pequeno percurso, né? Então a Uhum. gente precisa de 1 ano e olhe lá para estar com o parque ok. Sim. Então é um investimento rápido, eu diria que médio prazo, não é nem curto, mas médio prazo, Uhum. que traz uma rentabilidade absurda que um banco, para eu atingir isso num banco, eu teria que ter um investimento muito agressivo com uma penalidade até de perca. Uhum. Então, para mim, foi a forma mais segura. Eu sou muito conservador, então achei que esse era o investimento para o futuro. Esse é um negócio do Zaca Zaca ou é um negócio do Zaca enquanto grupo? É um Zacaria Benzemar, meu É, né? CPF. Pronto, então aí como com o teu CPF, enfim, tu já fez negócios paralelos, assim, você tem isso hoje, você é um empreendedor em outros ramos, fora a usina? Fora a usina, não. Esse é o teu primeiro. Meu primeiro empreendimento solo. Né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre ele, só para dizer o seguinte, como é que tu enxerga esse mercado das energias renováveis mesmo? Aí eu te pergunto o seguinte, é uma cobrança do mundo, né? Assim, realmente Isso. eu acho que o mundo lá fora enxerga isso às vezes mais do que a gente aqui, apesar de que eu acho que as grandes potências têm na mão o desafio de puxar Essa energia. isso, mas, não, mas eu acho que o interesse não é assim, porque o dinheiro manda mais nos lobbies, enfim. Né? Qual é a tua visão sobre isso? É uma coisa que vai caminhar a passos mais rápidos daqui a pouco, que vai ser uma coisa necessária? Bom, nós estamos passando por várias catástrofes climáticas. Então vai chegar ao ponto que o mundo vai barrar, acho que talvez o consumo de carvão, de fumaça, não que seja zerar, mas Diminuir vai bastante, né? diminuir bastante. A gente vê que o aquecimento global vem mudando a fauna, a flora, vem trocando é, é, ambientes, né? Como é o caso do norte. O norte lá nunca teve uma seca tão gigante Uhum. quanto essa. Os navios não conseguem entrar em Manaus, Caramba. no porto lá que chama Chibatão. Uhum. A gente está tendo diversas enchentes em locais que nunca houveram precipitações. Foi o caso de outros países, como hoje Paris praticamente está debaixo d'água. Uhum. Então, se a gente não olhar para o futuro com essa pegada vertente, que o futuro é verde, se a gente não diminuir o impacto da camada de ozônio, se a gente não diminuir a sujeira, se a gente não cuidar da terra, então Futuro é não vai terrível, ter né? mais terra. Então, Uhum. o que que eu enxergo? Isso vai crescer a passos largos, porque onde se coloca placa solar tem vida. É Isso. tanto que no deserto da China está se construindo o maior parque fotovoltaico do mundo. No Egito também. E o melhor, com a sombra, eles conseguem plantar a grama, traz mais oxigênio. Uhum. Então isso aí é o futuro. Quem investe nisso agora está investindo Está também no investindo no futuro futuro bem mais verde. próximo. Cara, que bacana te conhecer, assim, e dividir um pouquinho dessa tua história. Queria que Legal. só pra gente finalizar, que você falasse aí, pode falar diretamente com a câmera e dizer para as pessoas que estão te assistindo, assim, esse recado do empreendedorismo e se você tiver outro para dar também, fica à vontade. Não, legal. Eu queria agradecer o convite, né? Eu fico muito Hum, lisonjeado em poder falar um pouquinho do, que bom. do, do meu eu, né? Que eu acho bacana, acho bonito essa trajetória de vitórias, Deus na frente. Sim. Então, o que eu tenho para dizer é que o meu lema nunca vai mudar e se vocês quiserem puxar esse lema para vocês é ou dá certo ou dá certo. É pensar sempre é, é, no futuro,
trabalhar com o pé no chão, trabalhar em equipe, ter clima organizacional, se organizar e entender que o futuro é verde. Então, boas práticas trazem um futuro sempre melhor. Perfeito. Vou botar só um bônus aqui, porque você falou de fé e esse era um assunto que eu estava esquecendo de falar. Eu vi um vídeo que eu assisti a respeito da empresa e todo o grupo, Aham, que um dos pontos fundamentais realmente foi a fé. Só isso. para a gente fechar então, como é que tá a fé na vida do Zaca e o que foi que a fé foi importante no negócio? Bom, eu quando tinha 16 anos tive uma síndrome, a síndrome de Guillain-Barré, Uhum. e eu passei 19 dias na UTI, uma síndrome rara, minha mãe não tinha muita grana, meu pai morava na França, meu pai já idoso, e com 16 anos eu vi minha mãe desesperada por achar que eu ia morrer. É, E nisso foi por conta de Deus que eu não morri, né? é. Outras pessoas tiveram essa mesma doença e pessoas que são debilitadas da perna, do sistema fisiológico, do oxigênio, do pulmão. E eu saí ileso, sem nada. Passei 20 dias dentro da UTI e graças à amizade da minha mãe, de pessoas maravilhosas como meus tios, enfim, amigos muito próximos da família, eu consegui uma vaga até no JF, porque É, minha mãe não tinha condição de pagar no no hospital particular. particular. Eu passei 4 dias no hospital particular, acho que deu mais de 50 mil reais para a época. Meu Deus. Sei lá, triplica Uhum. talvez. Enfim. E a fé sempre veio me acompanhando aí. Eu sempre estou muito próximo de Deus. Meu pai, eu sou batizado no islamismo, porque meu pai é Uhum. muçulmano. E toda a minha educação foi em colégio católico. E desde lá eu sempre tive esse acompanhamento do colégio, dos amigos. Então sempre tive Deus muito próximo de mim e sou devoto de Nossa Senhora, né? Traga a tela no peito aqui. Também. E mais depois do casamento, a minha esposa, a Marina, mandar um beijo aí, tá grávida agora, Ah, que bom, parabéns. para minha filha também. Minha sogra é muito devota e a gente começou a participar de um grupo chamado Amari. Uhum. E o Amari me trouxe muito para próximo de Deus. Eu já era próximo, mas não tão praticante. Hoje já sou mais praticante, convicto das reuniões, de ir à missa, de nos eventos rezar. Então, o Zaca hoje é um cara católico que ensina a Bíblia para o filho, que fala do que é ser um bom samaritano. Uhum. Então, Deus caminha sempre do meu lado aqui de mão dada. E caminha mesmo. Quando você confia, É, eu acho que a fé, tem muita gente aí que faz aquela questão dos coach, né, e tudo mais. não, é. Mas eu às vezes digo para os meus amigos assim, olha, a fé tem tudo isso que o coach está dizendo, porque se você acreditar, dá tudo certo, né? Não? É. Quando você confia em Deus. E ele sabe o Zaca, que faz. é isso. Obrigado. Agora eu queria que você mostrar aqui uma Ah, coisinha tão bonitinha que a gente mandou fazer, olha aí. É o biscoitinho da 55 para você terminar aí o seu dia bacana tomando café, comendo biscoitinho. Valeu. obrigado.